de uma série. Começamos semana passada e falamos sobre fé. Hoje falaremos sobre esperança. E no domingo que vem falaremos sobre o amor. Essas são as três virtudes que Paulo vai trazer para a igreja em várias de suas cartas. Virtude que é importantíssima. São importantíssimas para que nós prossigamos com a nossa vida. A vida de cristianismo depende dessas virtudes. Se você quer viver verdadeiramente o Evangelho de Deus, você precisa nutrir essas três virtudes na sua vida. E lembrando que a fé, como nós falamos na semana passada, não é crer apenas. Porque a Bíblia diz que crer, até os demônios creem e estremecem. Mas é confiar. Nós cremos com o nosso coração, nós cremos com todo o nosso ser, e isso depende da transformação da nossa vida completamente. Nós precisamos transformar o nosso corpo através dos nossos sentidos, principalmente na nossa visão. Quando nós passamos a enxergar o invisível, nós precisamos transformar a nossa mente para pensar naquilo que é impensável. Pensar no natural não é ter fé. Nós precisamos pensar no sobrenatural. E a partir disso nós conseguimos começar a entender e sermos voltados para o Deus invisível. O Deus que transforma, o Deus que muda todas as situações, não pela lógica. E nós precisamos, por fim, transformar as nossas emoções. E dentro dessas emoções, talvez a mais complexa, dentro dos relacionamentos, é a confiança. Nós precisamos transformar a nossa confiança para que nós verdadeiramente passemos a confiar no nosso Senhor. Não existe relacionamento com Deus se nós não confiamos. E Deus, no texto que nós destacamos, Ele fala apenas creia. Eu não quero dizer apenas creia como os demônios creem, mas confie apenas. Confie em Deus. Você quer viver uma vida com Deus? Confie nele. Entregue a sua vida verdadeiramente a Ele, as tuas aflições, ao Deus invisível, crendo que Ele pode curar e transformar a sua vida. E hoje nós entramos no segundo ponto, a segunda virtude, e se chama esperança. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 6, vamos ler do versículo 9 ao 20. Preste atenção nesse texto. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento.
para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu repetir esse versículo 19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta universal. Hoje ela fala com todos nós, crentes, cristãos. Na época ela foi escrita para alguns homens, naturalmente, para judeus helenistas que conheciam o Antigo Testamento, porque ela é repleta de recordações dos cumprimentos daquilo que Deus já tinha oferecido para o seu povo. Deus vinha alertando, vinha mostrando, e aí depois o escritor de Hebreus, que não é identificado, ele vai relembrar isso tudo para que as pessoas se fortalecessem na fé. E esse capítulo 6, especificamente, ele vai trazer uma mensagem muito clara sobre a necessidade de avanço. Avanço para quê? Para aquilo que é perfeito. Nós hoje estamos aqui e nós precisamos ter essa mensagem muito firme na nossa cabeça. Nós estamos avançando. E para quê? Para aquilo que é perfeito. Só que entre o versículo 1 e o versículo 9, de onde nós partimos na leitura, nós vemos que algumas pessoas desistiram da fé no meio do caminho. E o autor vai dizer que aqueles que experimentaram o Espírito Santo e desistiram, preferindo o mundo, esses não tem mais jeito. É mais ou menos assim que ele diz. É como se você tivesse experimentado, arrependido, tido alguma experiência com o Espírito Santo, mas escolheu entre o Espírito Santo e o mundo. E aí, de repente, ele fala assim: como essas pessoas poderão voltar? E nós vemos que hoje muitas pessoas têm desistido do Espírito Santo e preferido o mundo. Pessoas que talvez já tenham congregado conosco em outras igrejas, ou talvez até aqui mesmo. E nós pedimos misericórdia, porque para Deus tudo é possível, não é verdade? Aí me vem uma pergunta: por que essas pessoas desistiram? Talvez a nossa intuição, né, o que vem pela nossa carne, talvez, seja condenar essas pessoas. Mas essas pessoas não querem nada, essas pessoas, elas só querem saber de si mesmas. E a gente vai sempre levantar os pecados que existem em todas as pessoas, inclusive em nós mesmos. Mas aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque nós precisamos estar nutrindo isso o tempo todo, e por isso nós precisamos da esperança. Então, o que nós precisamos fazer? Eu lembro de uma história, ontem eu estava até conversando com uns amigos, eu já tinha até meditado sobre essa história, fui lembrado essa semana, mas a pessoa lembrou sobre essa tecnologia da minha época, né? Eu não quero parecer mais idoso, mas eu sou de um tempo que não existia celular, muito menos smartphones. E a gente, para se comunicar, a gente dependia daquele telefone fixo que tinha nas casas, e quando a gente estava na rua, a gente dependia do telefone público, né? Que era o chamado orelhão, e às vezes tinha alguns até mais bonitinhos. E eu lembro desse episódio. Eu já era adolescente e tinha marcado com uns amigos no shopping, no Plaza Shopping. Ia ser um encontro incrível, que eu ia me reunir com os meus amigos, só nós, sem pai, sem mãe, né? E aquele negócio todo de adolescente, poxa, muito legal. E eu saí de casa, tinha a hora marcada, peguei meu ônibus, cheguei lá em ponto e comecei a esperar. 10 minutos nada, 20 minutos nada.
30 minutos, nada. Eu falei, poxa, alguma coisa tem de errado. Ninguém chegou, era mais de um. E eu peguei para um deles, eu tinha uma ficha de orelhão na carteira, fui lá, botei e liguei lá para a casa dele. Aí a mãe atendeu, olha, fulano não está aqui não, ele saiu. Opa, fala que é o Augusto, eu estou esperando ele, porque a gente tinha um encontro marcado, se ele aparecer por aí, alguma coisa, mas eu acho que ele vem para cá, né? Eu acho que vai. Enfim, fiquei lá esperando, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de espera, e nada, não tinha celular para falar com as pessoas. E aí começam a vir os pensamentos. Esse pessoal é muito irresponsável, esses caras, eles não são meus amigos, eles não querem nada comigo, e talvez eles tenham combinado outra coisa e me deixado aqui, ou talvez enquanto eu fui ao orelhão, a pessoa chegou aqui, não me viu, foi embora, e todos esses pensamentos, eles começavam a fervilhar na minha cabeça, né? E cada vez que aqueles pensamentos vinham, mais raiva eu sentia. Eu queria matar um naquela hora, no mínimo dar um sermão sobre responsabilidade, sobre amizade, e no final das contas, 1 hora e meia, eu desisti. Eu fui para casa, mas fui para casa me sentindo a pior pessoa do mundo, pessoa não quista pelos meus amigos, eles não me amavam, e eu já estava pensando, eu precisava arrumar outros amigos, porque aqueles não serviam mais. E eu, quando chego em casa, minha mãe está lá, e me dá, fulano ligou aí para você. O que houve? Não, ele falou que o encontro que vocês tinham marcado não era hoje, é amanhã. E aí, eu falei, poxa, ele é meu amigo ainda. Que bom, não perdi meus amigos, não vou precisar procurar outros. Eu que dei mole, quem me conhece sabe, às vezes eu viajo um pouco, então não prestei atenção, provavelmente foi isso. Foi isso. Mas o que eu quero trazer aqui são essas variações nas nossas emoções. Como que todos nós passamos por isso? Talvez vocês tenham se identificado com isso quando eu estou citando o meu exemplo. Todos nós passamos por essas variações emocionais. E essas variações, elas impedem o nosso avanço, elas nos restringem como pessoas, tiram as nossas liberdades. E olha, eu vou falar, hoje em dia tem celular, mas o celular não é o suficiente, porque na minha época, nenhum adolescente tinha depressão, nenhum adolescente vivia tão mal como talvez eu tenha visto os adolescentes vivendo hoje. Outro dia eu fui buscar meu filho lá no basquete, e eles terminam um treino, cada um no seu celular, e eu achei até engraçado, porque entre o treino e a saída tem um bebedouro, e eles estavam no bebedouro, um bebendo água, aí naturalmente não estava celular, mas os outros dois no celular, e depois o outro, ele foi beber água, aí baixou o celular, enquanto isso o outro que estava bebendo água levantou o celular, e eles foram embora no celular, um do lado do outro. E eu fico pensando, eles têm a comunicação, mas eles não têm um encontro. E a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí, mas eu quero dizer o seguinte, as nossas emoções, elas precisam ser estabilizadas. E no versículo 19, como eu li e reli, diz, a esperança é a âncora para a alma. A esperança é a âncora. O que quer dizer essa metáfora? Para responder essa pergunta, primeiro vamos tentar saber o que é esperança, né? Esperança, diz, é a expectativa de um futuro melhor. É como uma crença da possibilidade de concretização de um desejo que nós temos. Todo mundo tem esperança. Os islâmicos têm esperança, os budistas têm esperança, os espíritas têm esperança, os ateus têm esperança.
e os cristãos têm esperança. Na verdade, a esperança, ela precisa existir para que haja vida. Já viu uma pessoa sem esperança? O que acontece com ela? Sabe aquela figura de uma pessoa se afogando? Não sei se vocês tiveram alguma oportunidade de passar alguma dificuldade dentro d'água, num mar revolto, aquele mar que a correnteza começa a puxar e tal. Eu já tive algumas vezes isso. Se você se desesperar, isso eu ensinei para o meu filho quando ele era bem pequenininho. Uma vez ele começou a se desesperar. Filho, não se desespere, porque se você se desesperar, sua força vai embora. Se nós não tivermos esperança, nossa força vai embora. Funciona muito bem no esporte também. O maratonista, ele precisa ter a esperança de que ele vai conseguir chegar. A gente joga tênis, esperança é a última que morre. Até o último ponto, a pessoa precisa ter esperança de que pode ganhar. E eu já vi jogos, assim, parecer que o outro já tinha ganhado e, de repente, uma reviravolta e a pessoa que estava perdendo, ela vence o jogo, porque ela não desistiu. A esperança estava viva ainda nela. Mas em que nós temos esperança? Nós falamos que os islâmicos, budistas, todo mundo tem esperança, até o ateu tem esperança. E como a gente falou, é uma expectativa de uma coisa melhor. Eu estou sempre pensando que algo melhor pode acontecer comigo, ou um desejo que eu tenho no meu coração de realizar alguma coisa. E eu lembro daquele texto, até o texto que nós usamos na última pregação, que foi em Marcos 5, que vai falar de duas pessoas desesperadas. Jesus estava lá, falando, pregando, servindo, fazendo tudo o que ele fazia, e de repente chega um homem com uma posição elevada, chefe de uma sinagoga chamado Jairo, e ele desesperado, porque a filha dele, de 12 anos, estava à beira da morte. Ele vai até Jesus e pede para que Jesus cure a filha dele. Ele deposita em Jesus a fé e a esperança. No meio do caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue, e a Bíblia, ela tem o cuidado de dizer, ela tinha esse fluxo há 12 anos, a idade da filha de Jairo, e há 12 anos ela já tinha tentado de tudo para resolver o problema dela, e ela estava desesperada, mas ela entregou a desesperança dela para o único que podia trazer esperança para ela, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia vai concluir que todos os dois foram curados. A mulher, a filha ressuscitou e a mulher foi curada. A tua fé te curou, a tua confiança em mim, o Salvador, Jesus, foi o que te curou. Apenas creia, apenas confie, continue. E eu pergunto para a igreja agora, onde que nós estamos depositando as nossas esperanças? Os pagãos, segundo Efésios 2:12, diz assim, aos gentios, vocês em outro tempo, vocês estavam separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios, a gente diz que eles têm esperança, mas eles não têm esperança naquilo que é a verdadeira esperança, é o único que pode nos dar esperança, como nós falamos, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que os pagãos, eles continuam vivendo? Porque eu falei que se nós perdemos as nossas esperanças, nós vamos morrer. Naturalmente, você começa a se desesperar, desesperançar, perde as forças, e daqui a pouco entra em doenças de depressão, de vários outros tipos de doenças. Não estou falando aqui que a doença não é plausível na nossa vida. Todos nós, em algum momento, a gente vai passar por tristeza. Até o Jesus, antes de ser crucificado, a Bíblia fala que ele ficou triste até a morte. Vai ter momentos que nós vamos ter
essa tristeza assim. Mas toda vez que os gentios eles têm tristeza, eles vão precisar nutrir uma esperança. E em que eles nutrem as suas esperanças? É uma casa nova, é um emprego, é um carro, é o futuro do filho. Está errado. Se encerrasse, aí sim. Mas nós, cristãos, nós precisamos ter uma esperança superior a isso tudo. Ah, Augusto, mas aí como é que eu faço? Eu não compro carro, eu não compro casa, eu não invisto na minha vida, nos meus filhos, como é que eu faço? Nada disso é errado fazer. Só que a sua esperança não pode se encerrar nessas coisas, assim como os gentios e os pagãos fazem. Tem um momento da nossa vida e a gente está investindo em todas essas coisas. E eu estou esperando que o meu emprego me dê o suporte, resolva a minha situação. Eu estou esperando que um aumento que um dia eu possa receber, aquilo vai me trazer alegria. Infelizmente, a gente tem ou é pelo amor ou é pela dor. Mas muitas vezes nós precisamos da dor para nós nos enxergarmos e enxergarmos que essas coisas não nos dão a esperança necessária. Então, por mais que nós tenhamos alcançado, por mais que nós achemos, segundo o mundo diz, que nós temos sucesso porque nós temos coisas materiais, continuamos tristes. Os problemas se avolumam nas nossas mentes, nos nossos corações, o medo e muitas vezes o desespero. E aí que entra o que nós precisamos. No momento da dor e do desespero, todo mundo procura o quê? Aquele, o único que pode nos dar esperança. E por que não procuramos antes? Talvez seja um tipo de dificuldade que nós temos. Nós vivemos imersos no mundo. E o mundo, está todo mundo falando isso. Eu estou lá no meu emprego, os meus colegas de trabalho, eu almoço com eles e tudo mais, e eles vão dividir as coisas, um agora está viajando ali, o outro está fazendo isso, e você começa a sentir assim, cara, e eu? Essa semana eu tive com um colega, e mais uma vez eu chorei. Eu choro, porque meu Deus, eu comecei a orar por ele, não consegui orar. E ele falava, Augusto, eu comecei até a duvidar da minha fé, porque eu tenho passado há muito tempo uma dificuldade financeira. E eu, assim, se eu estou buscando, se eu estou entregando minha vida para Deus, eu estou estudando, eu estou querendo o Senhor, por que isso tudo está dando errado na minha vida? E aí está o momento da igreja começar a amar, a gente começar a abençoar uns aos outros, nem que seja com uma oração, porque essa vida que nós temos hoje é aquilo que é a construção dessa promessa que Deus tem nos dado. Deus colocou a Bíblia foi escrita em Hebreus 6, ele vai falar sobre a história de Abraão. Abraão era um homem que tinha esperança, porque ele recebeu uma promessa. É engraçado que quando o autor vai falar dessa promessa, ele vai falar o seguinte, olha, Deus deu a promessa a Abraão, e ele jurou por si mesmo, porque não havia ninguém superior. Não sei se vocês lembram dessa história. Ele faz uma aliança com Abraão, quando ele faz a promessa a ele, Deus passa no meio dos animais cortados, porque aquilo significava, se Abraão tivesse que passar também, e ele errasse, ele tinha que morrer. Mas Deus não erra, Deus não vacila,
Deus não desampara ninguém. E hoje Ele está dizendo isso para você dentro do teu coração. Eu sei disso, porque é essa experiência que nós temos. E quando Deus faz a promessa, não tem como descumprir. Não tem nada aqui dentro que não tenha descumprimento da parte de Deus, só do homem. Então Abraão, ele foi aquele homem que enxergou a promessa. Aí você diz assim: deu tudo certo na vida de Abraão? Não. A gente lembra que Abraão foi para sacrificar Isaac e subiu no Monte Moriá, e Deus impediu que ele imolasse o filho. Só que você não lembra do início da história de Abraão? Abraão foi para o Egito e mentiu que dizendo que Sara era a irmã dele. Abraão teve um filho com Agar, e no meio do caminho ele foi construindo a sua fé. Essa semana nós lançamos um desafio entre os homens. O que é mais difícil na sua vida em relação à fé, para você confiar em Deus? Eu tenho uma dificuldade de confiar em Deus em relação às minhas finanças. Eu acho que é meu próprio trabalho, é a minha forma de fazer as coisas, que eu sou muito bem sucedido, tudo mais. É essa área que você precisa se exercitar para construir a sua fé. Entrega para o Senhor. Eu tenho um problema com a minha vaidade. Entrega para o Senhor. Não é você que faz, é o Senhor que vai fazer 1000 vezes melhor do que você. E Abraão, ele demorou 25 anos para alcançar a promessa, mas Deus fez esse juramento, sabe para quê? Para nos dar a clareza e a facilidade da esperança. Porque se nós temos esse juramento hoje feito pelo Senhor, nós temos o suficiente, porque nós sabemos que será cumprido. E Abraão não viu a Jesus, mas ele esperava o Senhor. Porque está abatido a minha alma, confiarei em Deus, meu Salvador. E Jesus veio, e os homens não esperavam por isso. Eles tinham uma outra esperança, uma esperança de um governo mirabolante, de um Messias que ia governar, ia dar para eles todo o poder, todo o status, governança sobre o mundo. E esses caras não puderam reconhecer o Senhor Jesus, Deus, quando veio em forma de homem. Por causa disso, de uma falsa esperança. E hoje, talvez, nós estamos concluindo, nosso jejum pela nação, e muitas pessoas, quando veem a bandeira do Brasil, elas começam a depositar as suas esperanças em políticos. Semana passada, teve uma manifestação, domingo, e eu fiquei meio preocupado com uma bandeira americana esticada lá no meio da manifestação, uma bandeira enorme, porque os homens estão depositando as suas esperanças no homem. E quando vier o anticristo, como será? Que esperança é essa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em Efésios 1:14, Deus fala uma coisa sensacional para a gente, através do apóstolo. Ele fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nós temos hoje o Espírito Santo como garantia de que o Senhor vai realizar algo muito bom nas nossas vidas. Vocês sabem o que é isso? Talvez a gente não esteja com essa esperança, a gente não esteja se entregando de corpo e alma para Deus. E eu garanto para você, se você se entregar, o Espírito Santo vai mover sobre a sua vida. Essa é a experiência que alimenta a nossa fé. E a gente fala de um reino que ele é agora e ainda não. Para quando essa esperança? Meu Deus, eu estou tanto tempo esperando isso.
todo mundo falando, o Senhor voltará, e Ele nunca volta. Na verdade, os primeiros na igreja primitiva, eles já esperavam o Senhor voltar, e aí Ele não voltava, as pessoas estavam morrendo, e aí eles estavam chorando pelas pessoas, não chorem, porque essas pessoas vão ressuscitar, no último dia, está prometido. Mas como que eu vou saber? Creia e entregue sua vida ao Senhor, e o Espírito Santo vai te dar essa convicção. É assim que funciona. Mas como funciona o reino? Porque eu sei de um reino escatológico, e aí eu vou ler lá em Apocalipse, ruas de ouro, esmeralda, diamante, e muitas vezes as pessoas pegam essas figuras e elas transformam para que isso pareça com algo material. Eu, quando era criança, eu escutava muito o seguinte, que aqueles que tivessem servido mais, eles iam receber casas maiores. Então iam ter pessoas muito pobres hoje que iam morar em mansões, e outras pessoas que eram ricas e moravam hoje em mansões, que mesmo que elas fossem salvas, elas iam morar em casas menores. A gente está tentando materializar o que não é materializável. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje, quando nós falamos, o que nos espera? A Bíblia diz que nós receberemos a glória de Jesus, assim como aconteceu com Ele, vai acontecer conosco. Sabe, os anjos aparecem em visões muitas vezes, e as pessoas, elas caem de medo. Todas as experiências com Daniel, João, as pessoas desfalecem. E aí você começa a pensar o seguinte: caramba, nós seremos maiores que os anjos. Sabe por quê? Os anjos são seres ministradores, mas nós somos filhos, e nós temos essa herança para viver com o nosso Pai. Isso não é história da carochinha, isso é verdade e realização. A gente precisa ter essa convicção o tempo todo na nossa cabeça, para poder olhar para frente e ver essa realização. Não vai haver pecado, não vai haver dor, não vai haver lágrimas, justiça eterna, e o principal, nós vamos viver junto com Ele, face a face, não olhando como num espelho, não com uma imagem turva, mas com uma imagem clara, vívida. Nós saberemos quem nós somos e quem Ele é verdadeiramente. Isso é o principal. Aí você me pergunta: caramba, mas a partir daí, como se transforma o reino hoje? Porque eu acho legal ler esse negócio aí eu tenho que ir lá sempre em Apocalipse e ler, né, para poder me lembrar disso. Olha, ontem eu estava de bobeira, né? E aí eu escrevi um negócio. São versos populares. Como é que é? Licença poética. Presta atenção. O céu. Deixa eu explicar antes de eu ler isso aqui. É o seguinte: a gente precisa fazer uma conexão daquilo que a gente vive hoje, com um propósito, o que nós estamos construindo para viver amanhã. Porque se nós pensarmos, só vai existir lá, a gente pensa que hoje não existe, mas hoje existe. Então, eu fui pensando em coisas, foi vindo, né? Coisas que hoje são praticáveis, que nós precisamos buscar como filhos de Deus para praticar nessa geração. Diz assim: o céu, existe uma cidade, território de verdade, lugar lindo para sonhar e também realizar. Lá tudo dá certo, felizes os que nela estão. Não há choro ou lamento, tristeza ou solidão. Todos são queridos, os daqui e os de lá. Os que antes divergiam, agora se prestigiam. Em todas as casas há pão, flores e comunhão. As portas abertas em segurança, para viver em aliança. Não há mãe sem filho, não há filho sem pai. Irmãos todos são, uma família sem divisão. Não há brigas imaturas, ou qualquer decepção. Falam sempre com ternura, pois só existe uma visão.
O trabalho não é pesado, cheio de realização. O produto é dividido, sem se importar com o partido. Não há jaulas ou cadeias, todos livres para andar. A maldade não existe, ficou em outro lugar. Agora começa uma viagem. O destino eu já sei. Compartilhando a mensagem, vou buscando o que sonhei. Meu Senhor vai estar lá. Um amor de verdade. Noite não haverá. Jesus é a luz dessa cidade. Amém? Tudo isso a gente pode viver hoje. Amém? Mas para viver isso a gente precisa continuar avançando. Se nós não avançarmos, a gente fica pelo meio do caminho, como nós falamos. Hoje a igreja que mais cresce é a igreja dos desigrejados. Pessoas que perderam a esperança no meio do caminho e começaram a depositar as suas esperanças em outro lugar. Não pense que isso é diferente. E aí, como funciona essa esperança? Eu disse, a esperança é a âncora para a alma. Eu pensei no seguinte, nós precisamos o tempo todo pensar nessa figura. Imagina que, como eu disse aqui nos versinhos, nós estamos caminhando para um lugar. E é um lugar que a gente está sonhando que nós vamos alcançar. Então você imagina uma viagem. Você vai entrar num navio. E esse navio ele sai do porto A e ele vai para o porto B. E o porto B é onde tem todas essas coisas. E nós começamos essa viagem. E, poxa, todo mundo já viajou de navio, né? Cara, tudo saiu tranquilo. E a gente olha para o céu está limpo, o mar está calmo, e a gente começa a avançar sobre o mar. No meio do caminho, no dia seguinte, o céu já começa a fechar. E as nuvens começam a escurecer, daqui a pouco o mar encrespar. Eu estou até rimando para você, viu? Eu vou fazer aquele negócio. Acho que vai dar certo. E o mar começa a encrespar. E aí vem a primeira tempestade. E o barco começa a balançar. E você já começa a se desesperar. Tá rimando aí. Eu estou tentando não fazer, mas não sei como. Eu juro para vocês que eu pensei, quando eu falei desesperar para não... Enfim. Então, a gente começa a avançar e o mar começa... Cara, quem já esteve dentro de um barco balançando, vai lembrar daqueles apóstolos lá, Jesus, como que Jesus podia estar dormindo lá naquele barco? E entrando água, eu fico pensando, mas não estava chovendo dentro, aquele barco tinha cobertura, talvez sim, talvez não, mas mesmo assim, como é que ele ia fazer isso? E a gente começa a desesperar. Mas sabe o que acontece? Qualquer problema que surge na nossa vida, a gente começa a pensar, por que eu saí daquele porto A? Mas se você tiver a esperança sempre viva na sua mente, você vai querer chegar no porto B. Não, porque vale a pena. Sabe, aquele povo, ele saiu do Egito, de um lugar de escravidão, ele começa a caminhar por um deserto. E aquilo, a gente condena, mas aquilo deveria ser muito ruim viver no deserto, comer maná, cara, todo dia a mesma coisa. Eu fico imaginando minha mulher tendo que comer maná todo dia durante 40 anos. Assim, quem tem, não estou falando ela, sem querer expor, mas assim, quem tem assim, um gosto mais apurado para comidas, né? Gosta de saborear aquele negócio todo, comer sempre a mesma coisa. Eu como sempre a mesma coisa, não tem problema, mas tem muita gente que eu conheço que não.
E de repente eles começam a pedir carne. O que tem de mais pedir carne? É bom, carne. Mas eles começam a murmurar. E aí que está o problema, porque enquanto eles murmuram, eles deixam de confiar naquele que está levando para o melhor lugar. Ainda continua falando, porque não estou conseguindo parar. E, assim, sem se perder aqui, a gente está caminhando para o Porto B, não se esqueçam, e a gente não vai voltar para o Porto A. E eu sei que muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer voltar para o Porto A. E vem uma tempestade, depois acalma. E sabe qual é o problema? Depois vem outra tempestade, porque essa viagem é longa. E aí balança. E sabe o que esse texto vai falar? É o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo estava numa condição que ele estava sendo guiado por Deus naquela viagem. Ele embarca e ele ainda até avisa as pessoas, olha, essa viagem vai ser difícil, mas eles mesmo assim, eles vão, as pessoas confiam mais nos homens do que na palavra de Deus, desde o início ele dando a palavra. E aí em determinado momento aquele barco começa a balançar, e aí eles começam a jogar fora os mantimentos, eles começam a jogar fora parte do barco, fica à deriva, e aquele barco vai naufragar, e um anjo aparece para Paulo e diz: Paulo, todos vão se salvar. E a partir desse momento, Paulo vai e começa a falar com aqueles homens, e aqueles homens, eles vão tendo um ânimo diferente, porque eu tenho certeza que aqueles homens, eles teriam se matado, os marinheiros teriam fugido, como está dito no texto. É só confusão, no mundo é só confusão. Mas quando há esperança numa palavra de Deus, a confusão se dissipa. E em determinado momento, eles estão com medo, e eles lançam 4 âncoras atrás. E os marinheiros, eles costumam lançar às vezes âncoras na frente também, para estabilizar o barco. E é assim que funciona a esperança na nossa vida, porque nós precisamos olhar para isso tudo e falar: a nossa esperança é que dá estabilidade nas horas que as nossas emoções começam a naufragar. Essa é a virtude da esperança que todos precisamos nutrir nas nossas vidas. Como é que eu faço isso? Eu preciso, assim como disse Jeremias, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Engraçado que Jeremias era um homem que estava passando por uma enorme tempestade. Quem conhece a história, o povo era à beira ali do exílio, e Lamentações de Jeremias já é o momento em que Jeremias está se lamentando junto a Deus pelaquela condição, uma condição de pobreza, de dominação, de mortes, todo mundo morrendo, todo mundo sendo castigado, e ele se levanta para lamentar. Mas sabe qual que é o interessante desse texto? Quando você lamenta ao Senhor. Então dentro do seu quarto você está lamentando ao Senhor, não no Instagram. E aí você começa a lamentar ao Senhor, e o Senhor vai olhar para você, e Ele vai te dar esse alento. É diferente da murmuração. Quando os homens murmuram, é como se eu estivesse falando assim: eu posso fazer melhor. Mas quando eu estou lamentando, é como se eu dissesse: eu não tenho condição, só o Senhor. Chegou o fim daquilo que eu posso alcançar, só o Senhor pode fazer. Mas quando eu estou murmurando, eu estou falando assim: eu faria melhor, né? Se Moisés não sabe de nada, a gente deveria voltar para o Egito, e aquele povo todo morreu no deserto justamente porque murmurou e desobedeceu. Então nós temos essa condição para avançar. Nós precisamos ter a virtude da esperança. A fé e a esperança, não sei se vocês estão notando, elas estão assim, elas caminham juntas.
Eu preciso da esperança, mas eu preciso da esperança baseado na fé que eu tenho. E a fé é daquilo que é invisível, daquilo que vai se realizar e daquilo que já está se realizando, que muitas vezes também é invisível. As coisas do mundo são insuficientes para regenerar nossa alma. A única coisa que pode dar estabilidade é a esperança. Eu vou ler um texto aqui também, para a gente finalizar já. Em Hebreus 10, 35 a 39, diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Eu quero orar agora por... Repetindo, não sei se ficou mal entendido, mas eu quero repetir isso. Não é errado ficar triste. Não é errado nem se desesperar. Nós ainda somos fracos, nós ainda precisamos de fé, nós ainda precisamos construir essa fé, nós precisamos construir essa esperança. E eu quero orar por aqueles que estão sem esperança. Sabe aquele problema que já tem tanto tempo que está na tua vida e você, cara, não aguenta mais. Você está assim, cara, eu não tenho mais para onde ir, eu já tentei de tudo e eu gostaria de chamar vocês aqui à frente agora, porque nós vamos depositar a nossa esperança no nosso Senhor, porque Ele vai resolver isso. Como nós falamos na última pregação, os apóstolos em determinado momento eles falaram: acrescenta a nossa fé, nos adiciona, nos ajuda, e é isso que nós precisamos. Se existe alguma coisa que não sai da sua vida hoje, eu quero convidar vocês aqui agora para a gente entregar ao Senhor. Esperança é um combustível, irmãos. Combustível, tá? Parece que você já está com o tanque na reserva. Mas a esperança, ela vai te dar esse combustível que você precisa para você continuar avançando e para que você não desista. Força. Sabe aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam desesperançosos já. Jesus tinha morrido, eles já tinham sido até avisados que Jesus já tinha ressuscitado. Aqueles homens, eles caminhavam e de repente encontram com um homem. Parecia um homem comum e eles começam a falar: você está sabendo de Jesus? Que Jesus? Um profeta, poderoso em palavras. Eles acreditavam nas mesmas coisas que nós acreditamos, irmão. Só que nós precisamos de mais. Eles já tinham perdido a esperança. E aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês são vagarosos para compreender tudo aquilo que os profetas disseram a respeito do Cristo. Já está tudo escrito, Deus já jurou, Deus já confirmou. É questão de tempo. E o principal já aconteceu, porque o Filho do Homem já morreu e ressuscitou. Essa é a palavra de Deus. O resto é questão de tempo, irmãos. Continue edificando a sua fé. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra em nossas vidas. Nós queremos te pedir, assim como foi proposto aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos de força.
que só o Teu Espírito pode dar nas nossas vidas. Tem doenças, tem desesperos por causas familiares. Eu quero ver a plenitude desse reino na minha vida. É isso que nós falamos aqui. Nós, Senhor, confiamos em Ti, porque só o Senhor pode nos dar aquilo que é pleno, aquilo que é durável, aquilo que não vai cessar, aquilo que é eterno. Senhor, nós queremos ser parte na construção desse reino, Senhor, e queremos ver todas as Tuas maravilhas. Senhor, te peço, abençoe cada um que se disponibilizou a vir aqui na frente, Senhor, num ato público de fé e entrega ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém.